somente o fato de você falar nesse ambiente que você não vai prestar um concurso porque você quer empreender ou abrir alguma coisa, já é uma loucura. Agora você imagina você já ter uma ideia, arrumar uma namorada, casar com uma pessoa que fala, eu também, nasci aqui, mas não morro aqui. Nesse tipo de concorrência eu não entro, por isso assado, imagino que você faça alguns caminhos. Sim, claro. Mas se você quiser fazer uma concorrência com 3 empresas, aí eu topo. Exato. Porque eu tenho esses diferenciais. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Como Você Marca, o podcast da Fito, que fala sobre experiência, sobre branding, sobre negócios. Eu sou Rodrigo Vitor, founder e CEO da Fito, agência especializada em Brand Experience. E hoje eu estou com 2 queridos aqui, que são multi-empreendedores, e a gente vai falar muito sobre empreendedorismo, sobre a importância de trabalhar marca, trabalhar negócio, experiências em diferentes setores. Setor da saúde, setor de serviços, setor de moda, né? Então temos aqui muita coisa para aprender hoje e estou com a Francine Florindo, fundadora e diretora da Home Health Ribeirão, também sócia da Stockprint, junto com o Felipe Florindo, e também sócios franqueados da Carmen Steffens, aqui na nossa cidade. Bem-vindos, um prazer ter vocês aqui. A gente que agradece. Nossa. É um prazer, um privilégio estar aqui. Bora, vamos bater esse papo, vai ser bom. Foi legal. Obrigado pelo convite, primeiramente. É uma honra, satisfação estar contigo aqui, irmão, porque sensacional o estúdio, a galera aqui e a recepção também. Obrigado mesmo. Que bom. Vamos lá, gente. Acho que antes da gente falar de empresas, marcas, quem são vocês por trás desses negócios? A gente já conversou um pouco em off, né, lá no Clax, em almoços que tivemos, mas como que essa trajetória pessoal se cruza com a missão de vida de vocês, tanto pessoas quanto negócio? Na verdade, nossa história é muito doida, né? Sabe aquela história de interior mesmo? É bem de interior. E uma amiga em comum apresentou a gente se conheceu e juntou esse na escola, casal. entende? É de interior, só para eu transformar aqui, interiorizar. Eu tô tentando resumir. Deixa eu interiorizar. São 20 anos. 20 anos de casado, a gente namora desde 2004, mas uma amiga minha apresentou ela, que minha irmã de tempo de amizade, e eu apresentei o marido dela para essa minha amiga, que também começaram a namorar em 2004, estão 20 anos casados. Estão casados até hoje, padrinhos, somos padrinhos de casamento um do outro, né? família, Exato. virou família, exato. Então é bem interior, né? É difícil achar em outro canto isso. E a gente vem de uma história de superação mesmo, de vida, a gente veio do baixo mesmo, sem ajuda, sem herança, sem privilégio, foi só na vontade, no acreditar que ia dar certo e que a gente ia conseguir mudar a nossa realidade. Foi aquilo que o nosso mestre, o crédito dele, a última aula que ele falou no Clex, eu posso te ensinar tudo. Eu só não consigo te ensinar a ter vontade. A ter fome, né? Exato. Então ali para o nosso começo foi o quê? Vamos casar? Vamos. Como? Vamos no cartório. Casamos, beleza. A gente vai ser empreendedor, vai vencer na vida. Agora, como? Quais os caminhos? Primeira vontade, depois buscar, ir para cima. Buscar conhecimento. Faculdade, terminamos, bastante livro. Sabe que começo que estudar é chato? Você começa a ler uma página, você desmaia de sono. E aí depois você começa a pegar a performance ali de ler, estudar, entender. E aí o nosso segredo, sempre apoiar. Sempre apoiar. Então, a primeira coisa foi vontade dos dois. Depois a gente começou a entender o quão seria uma caminhada, tipo, fazer a mesma coisa durante 10 anos. E a vontade de fazer dar certo, né? A gente tinha muita vontade de mudar mesmo, de vida. Sim. De ter uma outra realidade.
É muito difícil vencer essa barreira. É muito difícil. É uma mental, bolha, né? Primeiro, na hora que você sai da bolha... A gente não consegue nem imaginar que é possível aquilo. Exato. Vocês conseguiram E eu imaginar. venho ainda de uma família muito... A galera confia até hoje muito em concurso público. Galera, e tá ok, não tem problema. E funciona para muitas pessoas. Mas somente o fato de você falar nesse ambiente que você não vai prestar um concurso porque você quer empreender ou abrir alguma coisa já é uma loucura para a família. Então, só de você romper essa barreira... Chegar diferente, né? Chegar diferente. Falar, não concordo. Pronto. Acabou, você é um diferentão. Agora, você imagina você já ter uma ideia de falar, cara, eu não vou... Eu nasci aqui, mas eu não vou morrer aqui. E aí você arrumar uma namorada, casar com uma pessoa que fala, eu também, nasci aqui, mas não morro aqui. Então... Acho que é isso. É muito legal pra gente hoje poder compartilhar, tá aqui no podcast, quem diria, canal no YouTube da Fito. Cara, vocês têm ideia, a Fito, Rodrigo, o cara é referência. Então, obrigado mais uma vez. E é isso, irmão, não tem muito o que falar, não. É olhar e falar assim, vamos seguir diante, é isso que você quer, é isso que você quer, isso, é isso, isso. E bom. Também uma família com um menino de 18, uma menina de 9... E dando exemplo para eles, que é legado, né? É o que eles estão vendo que a gente está fazendo e para onde que a gente está indo. Muito bom. E para quem está ouvindo a gente, eles estão sendo modestos aqui na história, porque ralaram muito. Né? O que você me contou cara, de você conversar com o cara lá e depois você comprou a empresa dele. E eu imagino que tem coisas bem mais complicadas ali que vocês passaram para chegar aqui hoje, totalmente diferente da minha realidade. Então, eu fiquei bem emocionado aquele dia que você me contou essa trajetória toda de vocês. É então, uma história bem, bem complexa, assim. Caramba, vocês quebraram muita A gente pedra. se olha e fala, não acredito nisso. Eu acho incrível. Mas vocês merecem tudo isso. Obrigado, mas o legal disso tudo é que aqui na ponta a gente se encontra. Pessoa boa se conecta com pessoa boa. Então não adianta o cara que foi meu patrão lá em 2011 na Stock Print me xingar de palavrão que eu nunca conhecia, mas aquilo ali não tem que ter, a empresa não tem que ter cheiro de céu, ela tem que ser uma zona de pressão, porque ali o Roland Garros em Paris tem o Miami Open, os meninos comentou, o Caio, que tem uma placa escrito lá, pressão é privilégio. Então, daquela pressão que ele deu, eu segurei como vendedor, virei sócio, depois dono. Mas a pressão que ele me deu, quem ajudou a segurar? Não é só eu. É quando eu chego em casa. É na hora que eu vou conversar com meu filho, é na hora que eu vou falar de um problema. Porque a gente pensa em resolver de várias formas. A mulher pensa com muito mais clareza. Então, isso daí dá uma baliza no meu casamento, pra mim, pra eu entender o quê? Poxa, não tá me enxergando desse ponto cego. Querendo ou não, é uma mentora. Pra mim. E o meu sucesso não é só meu. É o que ela fez com o pescoço ali, falando, olha pra cá, agora faz assim. Mas é pressão. Pediu, como diz o nosso mestre Joel J, pediu chuva, aguenta a lama. Aguenta a lama. E nessa é uma das histórias, né, da Stock Print, que a gente conseguiu junto. O do hobby é mais legal ainda. É outra história maluca, né? E olhando para a Home, o que motivou vocês terem uma empresa nessa área e que, caramba, é cuidar do próximo, ter esse atendimento a pessoas que eu nem sei direito como que é ali esse trabalho, né, na ponta. Como que surgiu? O que motivou? Por Na que verdade, isso? a Home, ela é uma sucessão, digamos assim. A minha mãe trabalhava na área e ela começou como cuidadora. E aí ela, com meu pai também ali na ponta, descobriram que esse negócio era um negócio rentável. Muita gente procurava e eles começaram bem na época que eles trabalhavam no HC. Então, o paciente estava indo embora para casa de alta e precisava de alguém para acompanhar em casa, e assim começou. E aí eles viram que tinha potencial, então assim, eles foram pioneiros na região, Legal. no ramo. Hoje tem bastante, como tudo, né?
E eles foram pioneiros, enxergaram o negócio como algo realmente que poderia vingar, poderia acontecer. E então eu venho de sucessão. Numa dessas dificuldades que nós passamos, já tinha o Vitor, né? Eu já tinha o Vitor. E aí eu fui trabalhar com a minha mãe para fazer um bico na época de cuidadora. Sabe? Eu preciso de uma renda rápida e extra. E falei pra minha mãe, olha, me encaixa aí que eu preciso, porque eu preciso repor renda aqui. E fui, aí eu comecei a cuidar ali, então comecei a fazer alguns plantões para ela. E aí minha mãe falou, olha, bom, eu fui mandada embora do trabalho. Aí isso. foi, Essa parte é a mais engraçada, hoje. Fui demitida do trabalho, aí a gente conseguiu enxergar isso realmente como um negócio. E a minha mãe, na época, falou assim, olha, você não quer trabalhar aqui comigo, me ajudar? Eu falei, quero, precisava. Né? Não era nem algo que eu enxergava como meu propósito de vida ainda. Mas só para o pessoal entender aqui, tá? Porque o pessoal do CLT aí, turma, bem-vindo também. Ela era do departamento financeiro de uma multinacional aqui de Ribeirão Preto, de uma grande indústria. Me liga chorando. Acabei de ser mandado embora. Ó, fica a dica aí, eu comecei a rir. Falei, graças a Deus. Como graças a Deus? O Vitor tá pequeno, isso, aquilo. Falei, agora é a grande oportunidade de você aprender e empreender. Isso. Exato. Estabilidade não existe. Isso com quantos nem anos? No CLT. O Vitor tá com 18? O Vitor vai fazer meninos 18. Ali, né? E aí foi acontecendo, eu fui trabalhar no administrativo da Home Care na época que não tinha, era minha mãe, era Rita Mega, saudosa hoje. E comecei a ajudar ela a administrar o negócio e enxergar realmente o negócio. Então, eu realmente sou fundadora da empresa. De algo autônomo. Exato. Abrir o CNPJ, o site, vamos fazer o site, vamos fazer um marketing, vamos dar treinamento para essas cuidadoras, realmente estruturar a empresa. E aí a minha mãe viu aquilo e falou, não, então vamos fazer o seguinte, eu já tenho os meus clientes, e ela já estava bem, já estava querendo curtir, mas ela falou, abre a tua empresa, você estrutura da forma que você acredita que deve ser, porque eu vou só até aqui. Falei, então bora, ok. Então eu abri a minha, estruturei, continuei administrando a dela, para ela, minha mãe era mais comercial. E assim foi até enquanto a gente trabalhou junto. Depois minha mãe faleceu no Covid, 2021. E aí unificamos e ficou só a Home Health. E esse trabalho ali de cuidar, que você trouxe? Vocês, né, trouxeram para o dia a dia? Porque eu vejo que se doar ali para a pessoa que você está atendendo. Eu fui cuidador. E trouxemos mesmo, porque ele também trabalhou de cuidador uma época, no começo do nosso negócio. Nós ficamos sem cuidador, porque a mão de obra é uma realidade, né, para todos, é uma complicação. E nós ficamos sem cuidador num domingo ali, eu precisava atender aquele cliente, era um dos primeiros clientes, a gente não podia deixar perder. E aí ele foi atender. O senhor só queria uma presença masculina, por falta de vergonha, de ir no banheiro, essas coisas. Fez até amizade, né? Fui morrendo de sono, falei, nossa, se eu pegar no sono, pelo amor de Deus. Mas não é, na hora que você entra para dentro do ambiente ali, do trabalho, de cuidador, automaticamente você já ativa um nível, sensacional, você já ativa um nível que fala, cara, a responsabilidade da vida desse homem não tá em minhas mãos, mas tá sobre minha supervisão. É diferente. Porque o cuidador, ele comunica com o enfermeiro, com o médico, e ali cheguei no período da noite para ficar o pernoite com ele. Ele palmeirense, eu de um time legal também, não vou falar para não dar briga, mas entramos ali e começamos a bater papo, isso, aquilo, e não tinha rivalidade, tinha risada, brincadeira, lembrança. Ele teve alta, você foi até na casa dele. Sim, aí virou amigo. Fomos acompanhando em casa, e esse cuidado é... Aí eu descobri o meu propósito de vida, porque era muito mais do que um trabalho. Eu realmente me encontrei, e ele automaticamente veio no malote. E eu falei, cara, isso aqui, eu quero fazer isso. É isso que eu quero. Porque até então era só um plano para ficar por um tempo, levantar uma grana e fazer alguma outra coisa.
E no fim virou negócio. Quando eu me vi naquilo, eu falei, não, que é isso? Falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. É sensacional, é gratificante demais. As pessoas, a gente pega intimidade com o cliente. Tem hora que ele liga pra bater papo. Tá entendendo? Liga pra bater papo. E tem hora que ele liga 2, 3 vezes na semana. Ó, minha tia, meu sobrinho, vão te ligar aí. E a indicação é muito pesada nesse ramo. É muito preciosa. Então, depois que você pega intimidade com o cliente e que ele vê o nível de relacionamento que ele tem com a gente, o nível de carinho que a gente tem por ele, acabou. É de geração da minha sogra, você entende? Uhum. Agora tá na sucessão dela. E o Vitor agora tá apoiando ela. Já aprendeu, ficou 5 anos dentro da Stock Print, conseguiu transmitir o conhecimento dele para um cara de confiança, como técnico, ele apoia, porque é tudo no mesmo andar, nossa empresa, e agora ele tá sentado na cadeira para aprender com ela, e tá adorando. Por quê? Porque ela tá ensinando de um jeito diferente a parte comercial, humanizada. Exato. Humanizada, é isso. É totalmente, o serviço bom, você sabe, é totalmente diferente de você vender um produto, uma peça. É relacional, totalmente. Emoção, a decisão não totalmente. é tão racional. E para assim. é muito personalizado, é extremamente personalizado. Então eu vou atender o Rodrigo, eu vou atender o Felipe, eu vou atender os meninos que estão aqui, e cada um tem uma rotina, cada um gosta de viver de uma forma. Então, assim, é extremamente personalizado. A venda, ela realmente é uma venda diferenciada, e eu acho que isso que é o gostoso do negócio, sabe? Sim, e tava lembrando aqui de um dos livros que eu uso aqui de cabeceira, né, para cultura, e que eu fui visitar a Eduz lá na sexta, Sim. com o Clax. E eles usam isso no dia a dia deles, o Reinventando as Organizações. É um livro que fala da modificação das formas de gerenciar um negócio, aí você sai da cultura de comando e controle, até cultura vermelha, verde, tem a TEAL, que é quase paz e amor, assim, mas é um método de gestão descentralizada, enfim, umas coisas meio malucas, mas que funcionam. E um dos exemplos que tem dentro do livro é sobre uma empresa, se não me engano, holandesa, alemã, de home care, que eles começaram a crescer, e aí você começa a sistematizar e a burocratizar. Por quê? Eu estou medindo produtividade. O meu cuidador só pode demorar 10 ou 15 minutos dentro da casa desse meu cliente, porque ele tem que atender mais X depois. E aí eu começo a botar um sistema de rodízio, então não vai ser o mesmo cuidador que vai na casa desse cliente, por questão de produtividade. Então, tentaram encaixar esse negócio num método tradicional. Hospital, quase, né? E começou a dar errado. É isso que eu ia falar. É complicado. Os clientes começaram a reclamar porque, cara, eu quero falar com a Francine, não com o João. Eu não quero só tomar uma picada para receber um medicamento, eu quero bater um papo. O home care, ele é diferente. Ele é diferenciado. Não é só um atendimento superficial ali, eu vou te dar uma medicação, vou trocar uma fralda, vou auxiliar num banho. Ele vai muito além Não é desse cuidado físico. Exato. Não é, a pessoa está doente. Não, o home é companhia. Exato. A gente cuida de todo tipo de cliente. Cliente que teve depressão e agora quer uma companhia para com medo de uma recaída. Jogar um baralho. Exato. Tem de todo tipo. Nem sempre Não é a dependência. Não é sobre medicamento. Exato. Não é sobre medicamento. Cuidado. Então, assim, é muito complexo. Eu estava até comentando, a gente está estruturando para trazer... e aí eu estou na dúvida, o sócio operador ou franquia, eu estou mais pendendo para o sócio operador, então a gente deve abrir isso aí nos próximos meses, justamente com essa questão de que a gente não perca esse olhar do negócio, esse olhar humanizado. Personalizado. Né? Hoje em dia, muita gente acorda e fala que é um home care e não faz ideia do que é realmente montar uma empresa de home care. O que é você estruturar um home care. Exato. Responsabilidade, sair do autônomo. Todo controle que precisa ser feito. Exato. Selecionar os profissionais que você vai colocar dentro da sua casa. Treiná-los. Porque não é só... O home, ele não cuida só do idoso, ele não cuida só da pessoa enferma, ele não cuida só do acamado. Ele tem babá. Precisa cuidar e precisa cuidar do cuidador. Exato. Então, o nosso papel é o quê? Acolher o cuidador,
ali numa seleção, ter uma conversa com ele que os pontos-chave que ele não dizer, a gente sabe que não existe para ele. Não é, e como o Rodrigo falou dessa questão, que você começa a pôr padrões quantitativos. Uma cuidadora, às vezes, dá um banho em 40 minutos. Vamos falar de banho. E a outra cuidadora demora 2 horas para dar um banho. Então, eu não tenho como eu padronizar o tipo de atendimento. Então, a gente estava até naquele evento seu com o João. A questão do marketing. Eu tenho que basear o meu marketing em cima de quê? Eu não posso falar para o meu cliente, olha, você está livre de qualquer problema, porque a gente lida com seres humanos, com pessoas. Mas eu posso garantir para ele que ele vai ter o melhor suporte possível para qualquer eventualidade. E aí, seguindo na questão, acho que dos 3 negócios, não só da Home Health, como que as decisões são equilibradas? Como que é estar juntos nos negócios e não só nos negócios? Como que vocês equilibram? Não equilibram? Cara, não existe equilíbrio também. Combinados? Não existe equilíbrio. Equilíbrio não existe? Também não existe. Existe Pode um pouco. procurar aí, ó. Isso daí não existe. Estabilidade e equilíbrio. Rodrigão, é uma coisa que é fato. Que é fato. Quando você se tem um sócio que você escolheu bem e já tem 20 anos junto, casado, discute família, saúde, trabalho, saúde, depois você vai colocando a ordem certa, aí tem a nossa que é Deus, saúde, família, trabalho. Cara, não tem equilíbrio, de verdade. Lógico, não vai ter um quebra-pau, mas o equilíbrio ali, desequilibra, tem hora que desequilibra alguma coisa e você não pode, no caos, começar a gritar. Você tem que olhar e crescer, falar, calma, vamos resolver. Então, nessa base do equilíbrio, vem o quê? Olha, faltou cuidador. Quem a gente tem para colocar a nossa base? A gente montou uma. Hoje seria a maior dificuldade no ponto, talvez, mais estratégico do negócio, né? Sim. A gente se equilibra, digamos assim, bastante no sentido que o Felipe tem uma visão... Ele é muito visionário para o negócio. Então, ele enxerga muito longe. É um empreendedor. Ele é, de verdade. Ele é um empreendedor raiz, aquele vendedor que fala, me dá na minha mão que eu vendo. Eu eu sou mais estratégica e eu gosto de analisar um pouco mais. É gestor. Eu gosto de estudar, falar, tá, beleza, então nós vamos por aqui, mas deixa eu ver qual que são me dá o meu ponto cego, o que eu não estou enxergando. Sabe? Então, talvez a gente se equilibre nisso, Exato. porque eu sou o ponto cego dele. Ele vai, vamos, e fala, peraí, você olhou aqui, e aí eu acho que aí vai funcionando. O último encontro que a gente tava, falei, esses caras ali é a mente da gente. Que o Flávio vira e fala assim, eu apresentei o projeto do Caio pro Joel, os caras falam assim, tá pronto, vamos agora. Falo, não, daqui, eu vou pensar mais um pouco, mas tá pronto. Então, eu sou tipo Caio Joel, tá pronto. Aí ele vira no final da nossa aula lá e fala assim, eu não executo o que eu tô apaixonado. Isso me marcou muito também, a questão do... Nuclear. Mas ele falou mais alguma coisa, mas a questão do se apaixonar. Porque a paixão, ela é muito momentânea, né? E às vezes você olha com aquele brilho, você fala, vai dar tudo certo. E se você realmente não analisar... Tem que ter calma, tem que ter frieza. Tem. Como o Mirko, grande Mirko Micali, nosso sócio, um beijo pra ele. A gente fez a reunião lá, vai que vai dar certo, desenha aqui, o Mirko calado. É difícil. Né? Então ele começa a enxergar o seu ponto cego e falar, vocês não sabem que existe essa dificuldade. Olhar com menos paixão. Exato. Então, o nosso equilíbrio vem do desequilíbrio. De eu ser um cara completamente... Da porta para fora, né? Quer trazer negócio, criar coisa nova. Agora. E ela já ser aquela pessoa da gestão inteligente, de pensar, de dar a chamada na hora certa. Na hora que chama pelo nome, sabe? Felipe, vamos conversar? Falar, pronto. Felipe Augusto. Aí pronto. Não. E faz muito sentido porque eu vejo que o João Adib falou, levanta a bunda da cadeira e vai vender, né?
Eu sou o cara do porta a porta, hoje mais não, uso umas ferramentas um pouco mais, mas já fui muito porta a porta, hoje um pouco menos, mas Hoje a gente tem tecnologia. tem tecnologia, tem e-mail, mas o porta a porta existe ainda, só que o porta a porta dos caras é de avião, helicóptero, tá tudo bem. E ela já é tipo a Carla, irmã do Adib, na questão da gestão. O que vocês estão fazendo de bagunça? Aí que tá todo mundo falando que vocês viram uma panela do comercial. E não é a panela do comercial, é que as coisas do comercial ela tem que ser mais enérgica, né? Não tem, a estratégia do comercial é que, cara, você tem que ter processo, venda e mostrar o resultado. E em cima disso ela me baliza, me equilibra, até porque a gente já está com 3 empresas, querendo a 4ª expansão. É uma coisa que você, quando você vê cara grande, você fala, eu quero crescer. E aí, na hora que nós crescemos, a gente tinha 27 pessoas dentro da empresa, totalmente bagunçado. E aí, um dia eu olhei para aquilo, ele me chamou, falou, Francine, ó, vem cá, a gente precisa estruturar isso aqui. E aí, foi quando a gente começou a buscar conhecimento. Então, antes de vir toda essa questão da parte de mentoria, no nosso caso, de fazer mentoria, ajudar outros empreendedores, nós buscamos essa ajuda, né? E aí a gente viu muita coisa que tinha que ser melhorada da porta para dentro. Então, hoje a gente tem uma equipe muito mais enxuta, com um processo muito mais bem definido, que roda muito melhor, melhorou tudo, melhorou 1000 vezes o faturamento. Então, tudo Construção. É uma construção. E vocês decidem as coisas só no horário de trabalho ou em casa ali, à noite, madrugada? É isso. Olha, a gente tem o gestão A2. Eu já escutei muita gente falando que tem que dividir, que comercial é no horário comercial, em casa é os assuntos da casa. Mas assim, gente, Possível. eu confesso que não acontece Não existe, isso. Não. Rodrigo, a gente vive isso. E eu não acredito que tenha algum casal que faça isso realmente. Falar que, olha, o Felipe passou das 18, a gente sai pra jantar, vamos cuidar das Sábado e domingo, a crianças. gente não fala Eu de poderia trabalho. falar, mas é mentira. Não, isso não acontece. Tem domingo que a gente tá fazendo almoço e tá falando, Tá ó, e na amanhã, e a reunião, e não sei o quê. E ontem a gente conversando sobre o podcast de hoje. Então, assim, não tem como. Tá na pele. Acaba virando uma coisa só. É. E tudo bem, né? Pra Tudo gente é bem. gostoso. Tem pessoas que colocam agenda, horário, É. pra tudo isso. Pra E gente ótimo. não funciona. Com a gente é diferente. A gente é full time, tudo. É full time família, trabalho, criança. E... Muito bom. É isso. Muito bom. E esses segmentos diferentes, o que vocês importam de um negócio para o outro? Dá para aproveitar? Então, na parte comercial desse negócio eu consegui trazer conhecimento para esse, ou por serem tão diferentes vocês não aproveitam tanto? Processo. dá para aproveitar bastante coisa. É um Processo, toda a parte de conhecimento, né? A gente consegue colocar, aplicar em tudo ali. Marketing. Aí você só vai mudar o produto, propriamente os processos. O home ainda exige bastante controle manual, digamos assim. Claro, tem um processo, tem um sistema, mas ainda assim ele exige um olhar mais manual. Mais artesanal. Mais artesanal, exato. Mas que a gente consegue aplicar bem A no Stock treinamento. Print exato, o treinamento é muito importante no home, porque você eleva o nível de consciência do cuidador. O cuidador já chega com uma postura diferente dentro A da parte casa. do processo de vendas também é muito parecido, apesar que a Sim. Stock ainda corre muito mais automatizada, né? Ela é B2B, então é e-mail, é WhatsApp. É orçamento, telefone. quantidade. E aí entra competitivo. Eu entrava muito na Stock Print por ser B2B, Rodrigo. Então tem grandes indústria do agro, empresa do agro. É tudo muito, é B2Bzão. Então a Stock Print ela atende o Savenhago aqui em Ribeirão Preto. Eu nem sei se podia falar, depois vocês cortam aí. Porque empresas com 5.000 funcionários. Então é 5.000 cartão que eu tenho que mandar, impressora, software, ribbon. Então eu tenho dois tipos de cliente. O que vai comprar por preço e o que vai comprar por valor. Os que compram por preço, eu não vou ganhar e deixo ele lá. Como os outros fornecedores, com os meus concorrentes, com certeza um vai levar, eu não vou.
Agora, o que vem no valor, aí ele vai fechar comigo. O que é valor? Eu tenho assistência técnica, eu tenho suporte técnico, eu tenho um atendimento personalizado, por exemplo. Isso vocês puxaram de um negócio para o outro. Exato. Exatamente, é mais ou menos o que acontece com o home. Exatamente. Hoje, que eu estava comentando, hoje em dia tem muitas pessoas, muitos autônomos, abrem um MEI e põe lá, home care, não vou falar nenhum nome, home care alguma coisa. Home care do João. E aí, Sim. do João. E aí é uma pessoa que faz tudo e coloca um cuidador lá e emite uma nota, só que vai assim, no risco, né? Então não tem como eu competir em preço com uma pessoa assim, com uma empresa, digamos assim, né? A minha empresa tem que competir com empresas reais, né, que oferecem o valor real do negócio. Então, eu acho que é mais ou menos parecido. Aí a gente vai equalizando. Ó, então o Stock Print tá assim, tá vendendo mais, demitiu alguns clientes. Já teve cliente que eu falei pra ele, cara, não quero responder orçamento pra você. Isso não, no home isso não acontece. Mas, exato. Por quê? Porque ali no B2B rola muito leilão, sabe? Sim, sim. Cara, eu já recebi e-mail assim com 40 pessoas em cópia, concorrentes e não concorrentes, e cara que compra comigo para revender. Então ali virou, eu vi o responder a todos do pessoal lá, os caras falaram, me tira da lista desse e-mail, não vou responder mais. No home já não acontece isso, de demitir cliente. Não tem essa demissão de cliente, na Stock tem. No home tem aquele... Mas daria para demitir o cliente no home se ele não está tratando bem o seu cuidador. Sem dúvida, né? sem dúvida. Tá no geral, exigindo mais do que o combinado. Também com dá pra, certeza. não posso mais te atender desse com jeito. certeza. Com Mas aí jeitinho, né? é um serviço que, quando a pessoa te procura, quando a família, né, procura, ela realmente está precisando. Então, assim, nosso índice de inadimplência é baixíssimo. Então, no próprio atendimento, no pós-venda, você consegue converter e organizar. Educar o cliente. E fazer É difícil e tratar acontecer, muitas né? coisas antes do término, do encerramento desse contrato. O encerramento é realmente quando realmente não tem mais o que fazer. Mas, no geral, caminha-se bem nesse pós-venda, nesse tratamento, vai alinhando os pontos. A empresa precisa de um tempo para se adaptar a esse paciente. Sim. As cuidadoras, assim como a pessoa que precisa do cuidado, ela precisa acostumar em ter pessoas estranhas em casa. E assim Muda a também dinâmica da casa. totalmente muda a rotina. Intimidade. Tira a liberdade, querendo ou não, né? E a cuidadora também, ela precisa se adaptar, porque ela estava cuidando de um paciente, hoje ela está cuidando de outro, que é totalmente diferente, que tem uma rotina diferente, que mora num lugar diferente. Então, tem que ter um tempo ali para todo mundo se adaptar, se organizar. Então, tem que ter esse equilíbrio, tanto da empresa quanto da família também. No caso dela, então você vê que no home é muito mais educar o cliente do que na Stock Print, que é você falar, cara, não tem condições de eu te atender. Porque ele vai ficar bravo ainda. Mas no geral Sim. dá para levar de uma para outra bastante coisa. E vocês coisa. vão levando essas trocas, né? Exemplo, Sim. daria para levar essa forma de negociação para Stock Print, que é o que eu faço aqui, a gente cai em um monte de concorrência também. Hoje a gente roda 15, 20 projetos por mês e eu vou fechar metade e olhe lá. Né? Então a gente mede tudo isso e tem muito bidding de grandes companhias. Mas tem alguns que a gente consegue educar. Então chegou esse e-mail lá com 40 pessoas. Na hora que aí você está comoditizado, né? Muito serviço a gente cai num commodity. Tudo bem. E como que eu me diferencio? Talvez é no atendimento. Você fala, cara, legal, mas nesse tipo de concorrência eu não entro, por isso assado, imagino que você faça algo nesse caminho. Sim, claro. Mas se você quiser fazer uma concorrência com 3 empresas, aí eu topo. Exato. Porque eu tenho esses diferenciais. Nem sempre vai dar certo, mas funciona. Mas eu vou te dizer assim. É o caminho, né? É o caminho, no home é o diferente. Aqui eu acredito. Não, da Stock mesmo. Agora, da Stock, da Stock, já tem não tem o fornecedor que já tem a reputação? Sim. Tem o cliente também.
Tenho cliente também. E o que acontece? Cara, o cliente, a gente sempre acredita nele. Você nunca vai duvidar do cliente. Olha, eu tenho a tanto. Você consegue fechar, baixar? Mas é propriamente a técnica. Porque a demissão, de repente, pode assustar. Falar, esse cara tá mandando o cliente embora. Não toca. Mas tudo bem. Foi 2. Foi 2. A técnica, Nós só falamos mais sobre a técnica, na verdade. Foram 2. Então, isso daí, acredito que... Mas ele foi bem desleal comigo. É porque o meu mercado é muito pequeno, tá, Rodrigo? Eu devo ter 10 pessoas no país de grande porte que são distribuidores para poder atender essas grandes empresas. Então, eu conheço o Rodrigo, conheço a Fran, conheço o Marlon, conheço todo mundo do mercado. Então, a gente conversa. Estão contando aí com você assim. A gente fala os itens, começa a dar risada, tá. Cotaram aí, tá. Só que o comprador tem contato com a gente também. Só que o comprador não sabe que você conversa. Então tem essa união. Então é só sobre isso. Eu acredito muito no ser humano, acredito na técnica, eu acredito em convergir, eu acredito na quebra da objeção, mas tem uns que aí é o cliente ideal, sabe? O ICP. Vai fugir do ICP. Exato, e vai a fugir gente do não ICP. Não qualifica ele. Provavelmente tudo não bem. segue ali com a negociação. Às vezes a gente põe para dentro e depois tem que demitir. Né? E olhando para essa parte de mentorias, conhecimento externo, que a gente tem esse acesso hoje, né? Essa condição de ir lá para um CLACS, ir para outras mentorias que vocês fazem parte. Por que o ambiente depende tanto dessas decisões, né? O ambiente que a gente está inserido, vocês que mudaram de ambientes na vida, né? Saíram de um lugar mais simples e hoje acessam, acho que essa diferença para vocês é muito interessante. Eu, por sorte, vim de uma família já com um pouco mais de estrutura, então meu salto não foi tão grande, né? Eu tive algo mais modesto ali de mudanças de patamar. Vocês já vivenciaram extremos muito interessantes. O quanto isso muda, essa virada de ambiente, mentalidade. Muito interessante. É muito interessante. E é um dos assuntos que a gente gosta muito de falar nas mentorias. O ambiente, ele muda tudo. O ambiente realmente engole, igual os meninos falam. O ambiente não tem para onde correr. Você acaba fazendo parte do ambiente que você está inserido. Uma hora ele vence. E a gente demorou um pouco para entender, porque assim, eu vou falar por mim, tá? Não vou generalizar. O pobre começa a ganhar dinheiro, e aí o que ele quer fazer a primeira vez? Estou falando de mim. Então nós vamos comprar uma casa legal, uma casa grande com piscina, e a gente vai dar muita festa. E aí a gente vai chamar a nossa família inteira, e churrascada, e cerveja, convidar toda a vizinhança e todos os amigos do bairro, e aquela coisa gostosa, e aí você acaba com tudo. É isso. Sim. E aí até você ver, e demora às vezes 1 ano, e quase 2 anos, até você conseguir enxergar. Fala, cara, isso não tá funcionando, não. E gasta um dinheiro do caramba não também. Tá funcionando. Claro. O que é? E passa a ser obrigação, tá? Então você vai convidar o amigo pro churrasco. Vamos falar mal do churrasco. E é obrigação. Você tem que comprar a carne, a cerveja. Por quê? Porque você é o amigo que prosperou, né? Então realmente o ambiente, se você não mudar, ele te engole. E a dor de trocar? Porque a gente sabe que acaba se trocando alguns amigos, pessoas que não acompanham a gente, porque cara, nem te reconheço mais, né? Você tá falando de outra forma, Exato. Você tá olhando para você tá visitando outros lugares, não gosto mais de fazer churrasco, não gosto mais de bebedeira, de balada. Como essa ruptura, até de família, né, acaba acontecendo. A família se fortalece, tá, Rodrigão? O ambiente, na hora que você muda do ambiente, que você fala, não vou sentar, não vou mais lá, você deixa de ir. Não vou mais frequentar, você deixa de frequentar. E não é que você deixa de falar, você passa a se ocupar com outro tipo de situações que automaticamente aqueles amigos, velhos amigos, cara, são queridos no coração, mas não são tão íntimos mais. Então o ambiente ele passa a te engolir,
ele passa a te esticar, ele te dá lastro, porque você conhece pessoas que estão em níveis acima do que você está. Ele passa a te proporcionar presença de pessoas que têm visão da qual você enxergava só aquela luzinha no fio do túnel. O cara te mostra realmente o que é aquela luzinha, né? E com sorte, graças a Deus, a gente encontrou muitas pessoas bacanas nessa trajetória. Então, automaticamente você começa a enxergar realmente um expandir de consciência, né? Você começa a enxergar um outro tipo de rotina, fala, nossa, eu gosto disso. Um outro tipo de ambiente, um outro tipo de festa. Fala, nossa, eu gosto disso aqui. Menos barulho, a galera conversando. E aí Comida você troca as crianças de escola. Nem sempre. Aí você troca as crianças de escola, você fala, olha, eu gosto disso daqui. Eu queria que os meus filhos estivessem vivendo isso que eles estão vivendo hoje. E assim você vai expandindo o nível de consciência e realmente as pessoas ficam mesmo. Não tem como, né? Sim. Mudam-se os amigos, mudam-se os ambientes. É automático, tá, pessoal? Isso daí não é uma coisa que... Mas se tiver disposto, porque se a gente pega um exemplo dos jogadores de futebol. Sim. Quantos jogadores de futebol expandiram o ambiente, mas e voltaram não se adaptaram ou não quiseram viver aquilo e volta para o Brasil e volta para aquela vidinha de festa, enfim. Tem outras vidas que também não são interessantes. Sim. E não foi, né? Foi, mas voltou, retraiu. Mas então... o que é? A gente tem histórias de perto de pessoas que foram, ganhou muito dinheiro assim, muito rápido, e a questão do nível de consciência do cara estava na mesma posição. Então o bolso dele começou a falar mais alto. Esse é o perigo. Agora, quando você tem um nível de consciência que ele está mais alto, o seu bolso vem acompanhando, porque uma hora o bolso vai explodir, o seu nível de consciência vai estar... Sua visão tem que estar sempre mais longe do que seu bolso. Eu vejo assim. Por quê? O dinheiro é uma consequência, né? Aí talvez esteja o X da questão. Sim, porque nossa família, o Vitor e a Duda, o mais legal de tudo, de hoje o que a gente vive, é todos curtir a mesma história. Por exemplo, o encontro do Clex. Pô, tem vários vídeos do Joel, Caio, Flávio com o Vitor, mandando um abraço para ele. A Duda no Tangará, batendo nas costas do Caio, depois que ele terminou a live. Vamos tirar uma foto? Caio. Então, assim, cadê teus pais? no Family Circle, o Flávio virou pro Vitor. Não, o selfie é mais legal. Então, é o curtir junto, exato, né? A gente aprendeu a curtir em família, realmente. Então, hoje, nossas reuniões são pequenas, realmente só com a família. E, claro, a gente vai em vários lugares, né? Mas intimista, igual foi o aniversário do seu filho. Mas a gente muda, não tem como, é automático. Automático. Realmente o ambiente vence, ele é mais forte, não tenta medir força. Não tem como acompanhar, né? Não tem como eu fazer algo hoje, sendo que amanhã minha realidade é outra. Né? Então não adianta eu acompanhar uma pessoa que ela não vai ter a mesma preocupação e responsabilidade que eu tenho no outro dia, no dia seguinte. Então, assim, não acaba que os caminhos vão... a gente vai separando automaticamente. Então não é o deixar para trás. Eu acho que a vida mesmo vai organizando as coisas e cada um seguindo o seu caminho. Isso que a gente estava falando, lá na frente a gente se encontra. Como? Tem a zona de pressão, aguenta, segura. Então lá na frente te encontro. Então é os dois caminhos. Um que você deixa para trás e outro quem que eu vou encontrar lá. Sim. Eu tenho certeza que daqui a um tempo você tá na MLS. Com toda a minha certeza. Estão trabalhando para isso. E profetismo não só porque eu vejo o Rodrigo quem é, mas porque eu vejo o tamanho da competência, a visão do cara. Então na hora que eu vejo essa competência, eu falo, opa, vamos falar mais sobre isso? Vamos conversar mais? Por quê? Porque eu compactuo. E o assunto muda, os assuntos também deixam de combinar, né? Exatamente. Os assuntos também Total. mudam,
Começa a ficar desinteressante muita coisa. Exatamente. Fala assim, nossa, mas será que eu deveria estar aqui gastando meu tempo, É aquele energia papo, com isso? eu sou o mais inteligente da mesa. Isso vai cansando, porque você quer escutar algo, Você vai estar né? na mesa errada. Sim. Vai estar na mesa errada. Muito bom, gente. E acho que só empreendendo e vivendo pra gente sentir tudo isso na pele. E não é tão simples. Para vocês, soa natural. Mas não é todo mundo que consegue. Então, temos não é tão simples. um case muito bacana de mudança de ambiente, mudança de mentalidade, querer mais, querer vencer. A Sem gente ainda tem dúvida, muita coisa para sem fazer e dúvida. muito mais para conquistar. Não desistir, empreender no Brasil é extremamente complexo, é perigoso, é complicado. É muito perigoso. A pessoa realmente tem que estar muito afim. Eu não corajoso. acredito naquele vai com medo mesmo. Eu acho que a pessoa tem que ir sim, mas se preparar para ir. Porque ela pode perder tudo que tem, e mesmo o pouquinho que não tem. Então ela tem que se organizar, se preparar, Sem dúvidas. né? Ter estômago para aguentar. Não é fácil, mas Não mas é. vale a pena. Vale muito a pena. E aí, olhando para essas transformações, a gente tem confiança, cuidado, excelência em atendimento e entrega. Puxando um pouquinho aqui para o meu mercado, né? A gente fala muito de eventos, de ativações de marca, de experiências que marcam as pessoas. Então, o evento que a gente fez mês passado, né? Trouxemos o João Branco, teve batata frita lá do McDonald's, teve uma série de coisas que enveloparam o evento e levaram uma experiência única para os convidados. Como que vocês trazem isso do dia a dia? Porque vocês estão inseridos em ambientes que têm eventos muito bacanas. Sim. E vocês bebem, né, da Carmen Stephens, vocês bebem lá do Clax, de outros lugares. E o que eu posso fazer de diferente? O quanto vocês têm puxado essas experiências para os negócios de vocês? É uma experiência. Hoje a gente consegue entender que a jornada do cliente importa e a jornada do cliente tem que ser realmente uma experiência. E isso aí em todos os negócios. Com certeza. Começa ali da loja, vamos falar um pouquinho da loja. A Carmen Stephens do Ribeirão Shopping. É mais do que vender uma roupa, uma bolsa, um sapato. É realmente fazer com que aquela cliente viva uma experiência dentro da loja. Né? Então ela vai ali, ela vai tomar um espumante, a gente vai fazer um café, um cappuccino, ela vai bater um papo com as meninas, passar uma tarde na loja. Então aí a gente tem atendimento VIP, tem passeio para a fábrica, várias experiências. Né? Então, realmente a experiência do cliente no home, tem todo o onboard ali daquele cliente, a gente faz todo um mimo para ele quando ele está entrando, né? Na jornada dele com o nosso pós-venda é muito importante, a gente tem que acompanhar full time esse contrato. Não é uma venda, a gente fala, eu não vendo um produto, fala, o cliente fechou, tá entregue. E boa. Obrigada. Igual o CRM, tá? Só para estruturar o CRM. A gente tem que realmente acompanhar esse contrato. Normalmente fecha o contrato anual, né? Então, a gente tem que acompanhar full time esse contrato. É um pós-venda, assim, extremamente forte, acompanhamento mesmo, de estar na casa desse paciente, sentindo de perto o que está acontecendo, se ele está gostando, se não está. O que a gente pode fazer para melhorar a experiência dele. Né? Então, acho que é toda a experiência. Um feedback do cliente, porque da Carmen, do Home, sendo consumidor final, você consegue olhar no olho da pessoa e entender o quanto ela realmente está feliz, o quanto, porque tem mulher que chega lá dentro da loja, às vezes eu estou passando pelo Ribeirão Shopping, vou deixar ela lá na loja, almoçamos juntos, vou ficar aqui, à noite a gente se encontra. Beleza, então você vai ter coquetel, mulherada, foto, Instagram. Um dia de experiência. Um dia de experiência. Você vê que tem mulher que entra na loja, já entra assim, meio cabisbaixa, eu só tô olhando. A mulher não sai com sacola, a mulher sai cheia de experiência. Entende? Ela sai com outro olhar, maquiada, cabelo, bem vestida. Não precisa nem ter comprado, porque com certeza vai falar bem. Exatamente. Para as amigas, para a família. Falou, fui super bem atendida lá. Né? Exatamente. Então, isso é colocar o cliente ali no centro da Carmen. Do home, o dress kit que a gente coloca para ele, quando ele entra para dentro do home.
Vocês fazem alguns mimos assim, aquele cliente que gosta do chocolate da Cacau Show. Nós fazemos, só que aí eu tenho uma questão que a gente precisa até depois reunir para a gente bater esse papo, que eu vou precisar de suas orientações também. Eu tenho uma dificuldade muito grande com o marketing do home. Tá. Então, o home hoje ele tem a minha cara, só que o meu trabalho, o cliente geralmente ele não quer ser exposto, a família não quer ser exposta, então eu tenho... Depoimentos. Eu não assim, tenho prova social. eu não tenho muita prova social por conta dessa questão da intimidade, de não ferir a intimidade desse paciente, desse cliente, enfim. Então eu tenho que usar muito banco de dados, eu tenho muitas, eu ainda tenho muitas clientes que amam. Né? Eu tenho senhoras assim, que elas me perguntam que dia que vai vir tirar foto. Eu falo que elas são minhas garotas propaganda. Uhum. Mas é difícil ter. Né? Normalmente eles estão um pouco mais debilitados e aí eles não querem aparecer. E propriamente é uma família que também quer preservar a intimidade. Né? Então eu tenho um pouco dessa dificuldade na questão do marketing. E aí que você falou do dress kit aí, um kit para esse cliente. Eu tento fazer personalizado. Mas para idoso, cara, é muito complicado. Cada um gosta de uma coisa, é uma loucura. Não, mas nem o kit, assim, um kit de onboard, um kit de 6 meses, um kit de 1 ano, mas eu fui lá fazer um atendimento e eu sei que o Felipe gosta de um bombom tal. Sim, e aí, de repente, o cuidador chega, lembrei de você. Com mas certeza. Isso é a empresa dando suporte para... Com certeza. A gente faz cestinha de fruta. Sazonal, do nada. Sim, com certeza. Vai ter a Páscoa, Natal. Levar um panetone, aí a gente tem que tomar aquele cuidado, a panetone, lactose, sem açúcar. Com açúcar ou sem, então, mas a gente faz sempre. Faz, eles gostam. Do marketing, de bate-pronto, quem é o cliente, quem compra? Quem compra são as famílias, Exato. Então, talvez eu precise do depoimento mais das famílias do que de quem eu atendo. Claro que é importante quem é atendido, mas quem vai falar, eu fui muito bem atendido. Com certeza essa a empresa família cuidou muito bem do meu pai, da minha tia, do meu filho. Então, talvez olhar para a prova social da família, que talvez seja um pouquinho mais fácil do que pegar do paciente. Sim. E aí criar alguns prova gatilhos social para isso. visual. Foto, imagem, complica um pouco, né? Será que precisa? Boa. Não sei. Vamos pensar. Mas depois a gente... Sim, quebrar a cabeça, sentar aqui, a gente senta e conversa também. o que o cliente quer ver, o que esse comprador quer ver. Talvez ele não queira ver tanta foto. Talvez é conteúdo, um podcast, falando sobre práticas boas, enfim, outras coisas que vão trazer um conteúdo específico. Aí vai abrir mil possibilidades, né? Para a marca se posicionar realmente como a maior do interior, a melhor, né? Enfim, falar dos processos de vocês, ter algumas provas, enfim. Acho que dá para mudar um pouco. Tem bastante filtro para colocar aí. Dá para mudar um pouquinho. Não sei o melhor caminho, mas acho que dá. A gente vai pensar em coisas fora seguir. Aí preciso de uma foto. Não, talvez precise falar de vocês e dos atributos que a empresa oferece com prova social das famílias. Acho que é esse o caminho mesmo. Eu também tenho certeza. Boa ideia. Legal. E olhando para a marca, a gente tem eventos que acontecem em São Paulo, enfim, no Brasil inteiro. Temos a Hospitalar, que é uma feira gigantesca. Né? Maravilhosa. Mais de 1.200 empresas lá envolvidas. E tem esse movimento de expansão ele já é milenar, né? Eventos acontecem desde que a Terra é Terra, talvez. Exato. Como que vocês enxergam essa necessidade de visitar esses eventos e talvez até expor, né? Pode ser um evento regional que faça sentido, onde esse público comprador está inserido. E como que é esse mercado aí de feiras e summits, enfim, que vocês... A gente frequenta algumas feiras, gosta bastante. São Paulo é o polo, né? E ali a gente consegue enxergar muitas novidades, acompanhar realmente como está o mercado, o crescimento desse mercado, para onde que ele está olhando. O que estão oferecendo para a gente também.
Agora, eu confesso que a gente nunca expôs, não consegui enxergar ainda onde que o homem entraria numa feira ali, falando sobre... Claro que tem gente que expõe, Teria obviamente, que ter um Fito, Rodrigo, que a gente se conectou esse só ano. pensar em algo aí Mas, para... Rodrigo, como que seria Não, baliza, eu gente? particularmente não enxerguei a parte da exposição, mas acompanhar as feiras, sem dúvida, a gente adora. Todo ano a gente tá lá. Mas aí que a gente volta no Clex, entende? Uhum. O Clex ali, falar do negócio, porque quando a gente senta na mesa para almoçar, no coffee, no jantar, tudo fomenta negócio ali dentro. Inclusive, a gente investe bem para poder sentar com pessoas qualificadas e estar comentando com pessoas certas sobre negócio. Então, ali no Clex já tem, quando fala de home, cuidado de pessoas, o pessoal já demonstra, que legal, fala mais, fala mais, fala mais. Aí, beleza. No último encontro, eu conectei com o Rodrigo. Legal, não, faço evento, isso, poxa, nunca pensei nisso. Vamos marcar um café para você poder me mostrar o que quer? Aí você me passa a sua visão. Você me vendeu sua visão, aí é equity. Como? For tempo, no tempo, vamos junto nessa. Tiver uma parte de negócio, como que a gente pode fazer? Por quê? Porque feira fomenta negócio. Quantos dias de feira? Com 4, certeza. 5, 6? Hoje a gente tem a parte dos workshops ali, a gente faz um pequeno evento para as cuidadoras. Seria o treinamento, mas a gente tenta dar a gente aflora, né? Traz conhecimento, um mimo para elas também, propriamente um cuidado ali com elas. Cuidar de pessoas não é fácil, a pessoa tem que estar muito bem. Então a gente tem essa parte voltada para a cuidadora, né? Isso a gente já faz em pequenos grupos, mas realmente para o cliente a gente tem que pensar em algo nesse sentido. Para expansão, no caso, a feira seria uma expansão. Tem que ver se faz sentido a questão de feira, né? Assim, público de vocês B2C. Não Mas sei aí... se tem um B2B então, eu no home. não cheguei a pensar seria na sobre franquia isso. ou sócio operador. Aí... É outro produto que a gente Talvez vai vender. buscar sócio Aí operador outro... em alguma feira ou provavelmente Sim, uma feira de franquia. franchise, alguma coisa nesse sentido. Mas talvez, para vocês, olhando a nossa região, por que não colocar uma ilha no shopping, no Ribeirão Shopping? Porque o meu público provavelmente está lá, eu não sei Com certeza. o raio-x de vocês, dos compradores. E que de alguma forma eu tenho uma ilha ali bacana que eu vou captar cliente. Não sei até que ponto vale, mas é um maior fluxo de pessoas que são potenciais clientes. Para enxergar a marca, Para com enxergar certeza. a marca, talvez vocês consigam fazer uma venda super interessante, relevante no lugar que Com certeza. seu público anda, todo santo dia tá lá. É isso. E é melhor que o digital. Eu acredito que seja melhor que o digital. Pequenas exposições, né? Porque ali a Talvez pessoa pequeno. Uma ilhazinha pequenininha, Exato. que chame a atenção, que aí é onde entra, não entra evento, mas entra ativação de marca. Como eu coloco uma ilha dentro de um shopping, que seja atraente, passe a minha mensagem, e quantos leads eu vou levantar, Deixa e aí o cliente analisar curioso. a taxa de conversão, para aí deixar o cliente curioso. Fala, nossa, Isso daí foi legal. interessante. Gosto. Talvez seja o teste. É isso aí. Tira aula, cadê o papel? Vamos fazer. Então, é um bom jeito da gente olhar para a marca além do digital. Com certeza. Pessoal, acho que para fechar aqui, senão a gente vai ficar o dia inteiro conversando. A gente pode marcar um podcast também com 3 horas, 5 horas. Com certeza. A gente vai inverter. Depois a gente quer você de novo, né? Verdade. Mas agora o seu foi muito curtinho. O Stockcast com o Rodrigo. Tem que... precisava de 1 hora ali, tranquilamente. Tinha muito assunto ainda para continuar. Vamos marcar. Então, com certeza. E o que eu gosto de falar aqui no encerramento é um quadro fixo que é Memórias que Marcam. Com certeza vocês têm várias aí interessantes, mas vamos puxar uma. Qual que é essa memória que marcou vocês profundamente? Pode ser pessoal, profissional. Uma de cada empresa? Ou... Não, da vida. Na vida. Na vida. Qual a memória que mais marcou vocês e ainda influencia a forma que vocês vivem, que vocês lideram, que vocês se relacionam? Vai você, depois vai eu. Eu vou falar da escola das crianças. Eu me emocionei muito o dia que eu fui, o primeiro dia de aula, alguns anos atrás.
E aí eu cheguei na porta da escola e era uma escola que eu olhava assim e falava, ai, nossa, muito legal essa escola, né? E aí no primeiro dia de aula das crianças eu falei, caraca, eu falei, meu Deus, minha filha tá estudando nessa escola, não acredito. E eu me emocionei muito na porta da escola, porque era tipo uma coisa assim muito longe, Rodrigo. Era muito Sensação inalcançável. de dever cumprido, né? E aí você olhava e falava, nossa, que legal, que loucura. Como que eu vim parar aqui? Meu Deus, obrigada. Eu acho que isso me marcou bastante. No dia da Quando ela escola. me contou, marcou eu também. Ai, tem muita coisa, né? Olhar hoje pra dentro da família, Rodrigão, eu vejo assim, quem teve um berço privilegiado, cara, um berço normal, melhor. Que já é Falando. privilegiado, né? Já é Cara, privilegiado, isso daí com certeza. não Nós tem- fomos privilegiados. Exato, isso. Dentro das possibilidades dos nossos pais. Meu pai era feirante, meu pai e minha mãe. Então, assim, eles fizeram tudo que era possível dentro da realidade e da possibilidade deles. Pessoas incríveis, fantásticas. A mãe dele também. Sim. E a mãe sempre batalhando e a avó cuidando. Ele é criado com a avó, viu? Obrigado pelo monólogo. E é verdade. Fomos privilegiados, com certeza. Hoje, mas o que impacta na vida é o dia de hoje. É estar aqui com o Rodrigo, é olhar o meu filho com 18 anos, já levando a irmã dele no cinema. Né? Eu não vi meu pai, mas isso também não vem a me transformar numa vítima. Então, criado com a avó, como ela disse, melhor coisa do mundo, comida, melhor qualidade. Então, assim, hoje é um dia que me marca muito ser convidado, estar com você, olhar, estar casado com a mesma mulher, 20 anos com a mesma paixão, estar com os meus filhos, um cuidando do outro, levando e se divertindo junto. olhar para dentro de casa, né? Exatamente. Ter um lar, isso é riqueza. Isso é ter. É falar, cara, você chegou onde você quer? Cheguei, agora eu quero levar eles para outro nível. Qual outro nível? Viajar o mundo. Encher de conhecimento. Minha filha está nessa escola, mas ela vai conhecer Harvard. As melhores escolas. Ambiente educacional, crescimento educacional. É o hoje que marca muito a gente, para mim. Um domingo à tarde, assistir o filme, olhar e falar, nossa, que família legal que eu tenho. Graças a Deus. Amém. Acho que é isso. Graças a Deus. Muito bom, gente. Obrigado pelo convite, uma honra, satisfação Com certeza. pra gente. Próxima vez eu sento nesse banco, você viu, né? Porque... Só não deixa falar. Eu E falo aí- bastante mesmo. Gostou. Então, uma honra pra gente. Obrigado por convidar eu, minha esposa. Nossos filhos estão em casa, vão assistir na hora que chegar. Nossos amigos, que não são muitos, Mas são bons. mas são... Hoje é qualitativo, Exato. né? E é isso, Rodrigão. E você no próximo nosso também. Incessa, eu vou continuar porque falando. E aí, deixar um espaço aí para vocês falarem os arrobas aí do Instagram, de vocês, das empresas, para a Posso galera falar? poder seguir. com ela posso sair? Galera, @Francine Florindo. É um prazer, acompanha a gente lá, a gente tem postado bastante coisa bacana para ajudar a galera que empreende, que quer mudar de vida, assim como a gente conseguiu mudar. E para vocês saberem que realmente funciona e que dá certo, e que tem uma galera doida aqui que conseguiu e que tem muito para passar adiante. @Felipe A. Florindo é o Instagram do meu amor, ele também é foda, quem tiver quiser saber qualquer coisa sobre vendas, esse cara é top. Obrigado, É isso. @Home Health Ribeirão RP é o nome da nossa empresa. @StockPrint, STOCK Print com T mudo, no Instagram. E a FF Club. FF Club, que é nosso clube de educação executiva, e @CarmenSteffens. Ribeirão Shop. Exato. Muito bom. Obrigado. Felipe, Francine, obrigado. Prazer ter recebido vocês aqui. Espero estar nos próximos, a gente Vai enfim, tá combinar outro papo, seja aqui ou certeza. seja no de vocês. E falar um tchau aqui para a turma, né? Relembrando minhas redes, o @Rovitor, onde eu trago um pouco mais sobre o empreendedorismo na área de eventos. Então, para empresários
freelancers, produtores que estão olhando para isso e querem ter um pouco mais de conhecimento de alguém que já percorreu uma trilha aí de mais de 15 anos, sigam meu perfil. O @FitoAG, da nossa empresa aqui, da agência que produz uma série de eventos, ativações de marca, enfim, tudo que está relacionado a Brand Experience. E fica o convite para acompanhar os próximos episódios e espero poder trazer muito mais conteúdo para vocês.